E aí, pessoal? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Camila Bidão. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional para superar a crise. Seja bem-vindo todas as terças-feiras às 18 ou 19 horas, estou aqui contigo. Sempre avisando antes, tá? Para você que me segue. E como sempre eu já começo compartilhando, além de compartilhar conhecimento, eu compartilho com algumas pessoas específicas e que estão aqui. E eu recomendo que você faça o mesmo, gere valor pro pessoal, tá? Quem gera valor, quem transborda, meu amigo, quanto gera valor, isso volta pra você, não deixa de semear, só não colhe quem não semeia. Tem gente que fica querendo colher aí no terreno alheio, mas a gente colhe o que a gente planta, né? Então é isso aí, pessoal. Todas as terças-feiras, entre 18 e 19 horas, estou aqui fazendo uma live pra você sobre gestão de negócios, e uma das coisas que eu tenho percebido muito entre muitos empresários é a necessidade de ter uma estrutura emocional para poder superar a crise, né? Muita gente tem sofrido aí grandes desafios, sejam no campo pessoal ou profissional, sejam por desafios inerentes aos negócios, que têm tido necessidade de ter vários ajustes, muitos fechamentos de negócio, muitas demissões, muitas mudanças grandemente impactantes, mas também e muito rápidas, né? Então tá tendo esse tipo de coisa e o empresário tá ficando doido, né? O empresário tá ficando muito maluco. Então assim, gente, quem não quer gozar de uma vida tranquila, confortável, segura, você ter o dinheiro que você quiser ter para suprir suas necessidades básicas ou ainda maiores, não só para sobreviver, mas também para viver, né? Você conseguir suprir as necessidades próprias da tua família, transbordar sobre isso para outras vidas, para outras famílias, para outras pessoas, para outros amigos, viajar para onde você quiser, fazer o que você quiser, né? E ter essa tranquilidade, ter uma empresa que funcione direito, que os colaboradores estão trabalhando felizes, em que você está ali desenvolvendo projetos que vão dando certo, são desafios com os quais você lida, né? E aí você pensa em uma expansão, pensa em um crescimento, seus clientes ficam felizes de ser atendidos por você. Quem que não quer isso? A maior parte dos empresários aí, quando abriu as empresas, tinha esse sonho. Pô, eu quero construir um negócio aqui para me dar o sustento, em primeiro lugar. Até o Carlos Wizard Martins, ele fala isso. A primeira fase do empreendedor é o nível sobrevivência. Quero me sustentar minha família. Poxa, o maior e melhor dos motivos é você mesmo. Show de bola. Mas a gente quer mais. Então a pessoa quer mais, quer crescer, né? Todo empreendedor tem esse sonho. E a gente, nessa busca aí, de repente, tá tranquilo até que vem os desafios. Aparecem desafios. E não tô falando de pandemia, não. São desafios inerentes. Pô, de repente, aquele seu melhor colaborador, ele vai embora, né? Fica doente. O teu fornecedor deixa de entregar um negócio que é super importante para você. Os clientes somem. Começam a acontecer coisas. Quem é que nunca passou por um tipo de crise na vida? Quem é que nunca teve uma crise de saúde, uma crise de relacionamento, uma crise de qualquer ordem, uma crise pessoal, uma crise profissional? Uma coisa é certa, tão certo quanto a morte é a questão que a gente também vai ter crises na vida. Isso vai acontecer, inevitavelmente. Todos os ciclos da vida, a vida não é uma constante linear. A gente só vai subindo, subindo, subindo. Não, nessa subida aqui tem um tropeço. Isso aqui chama-se crise, é uma pedra com a qual você não estava ali acostumado, nunca tinha deparado com aquele desafio. Poxa, o jeito que eu estou fazendo até então não está funcionando. Poxa, se você tem uma crise de saúde, poxa, o jeito que eu estou me alimentando, o jeito que eu estou cuidando do meu corpo não está funcionando. Algo está errado, eu preciso corrigir o percurso. Poxa, se tem uma crise num relacionamento, o jeito que a gente está fazendo até então aqui não está funcionando. Então a gente tem que mudar alguma coisa porque está tendo prejuízos para as partes. E a crise que a gente vive atualmente olha, o jeito que a gente está conduzindo esse mundo aqui não está funcionando, né? Estamos tendo uma crise gigantesca de uma doença em que os países não estão preparados para lidar com uma doença de ordem pandêmica. Então nosso sistema de saúde do jeito que está indo não funciona, nosso sistema político do jeito que está indo não funciona, nosso sistema econômico do jeito que está indo não funciona. Ele não comporta determinados desafios. Então eu passei para vocês aqui as ordens de desafios que vão desde
desde o princípio, a gente no dia a dia tem esses desafios pessoais pequenininhos e na medida em que a gente vai aumentando a ordem dele, a amplitude, a magnitude, a dimensão dele, a gente chega no nível mundial. Então, muitas vezes a pessoa quer assim, resolver o problema mundial, meu amigo, foca no seu pequeno problema. Se cada um fizer a sua parte direitinho, cuidar da tua própria vida e tudo fizer isso direitinho, tudo funciona. Tudo vai funcionar. Então, se eu cuidar da minha parte, você cuidar da sua parte, as pessoas cuidarem da parte delas, tudo funciona direitinho, né? E é isso, essas crises elas vão existir em todo momento. A gente tem essa ambição de ter um negócio até que de repente chega uma coisa que diz tem uma coisa maior aqui que se você quiser avançar, você vai ter que passar por mim. E essa é a questão aqui. Eu quero passar, você quer passar, todo mundo quer passar. Então você tem ali os 3 tipos de pessoas. As pessoas que não vão passar, as pessoas que vão ficar para trás. Esses caras aqui são aqueles caras que realmente não vão suportar e vão sucumbir. Eles vão sucumbir ou profissionalmente ou emocionalmente. A crise vai, o mundo vai continuar e esses caras vão ficar. Então muitos deles vão morrer, vão falir, vão perder as famílias, são pessoas que vão ficar. Tem as pessoas que vão passar pela crise, mas vai chegar como se fosse um tsunami. É igual aquele filme O Impossível. São pessoas que vão se ralar muito no caminho, vão se machucar muito. Por falta de vários recursos e várias competências, vão acabar se machucando, se debatendo, não sabe como nadar, não sabe como lidar com esse negócio, tá fazendo sozinho, tá se agarrando em pau, pedra, o que passar pelo caminho, até vaca vai passando pelo caminho nessa tsunami aí, tá se agarrando nela. São essas pessoas. E tem aquela galera que tá passando no seu iate em cima dessa grande onda. Passando confortável. E aí? É o mesmo tsunami. É o mesmo tsunami para todo mundo. E a gente tem essas opções aí. Qual é a minha, qual é a sua opção? O que faz diferença? A gente vê aí na internet, vê os conteúdos, tem 250.427 métodos para você fazer diversas coisas diferentes. E na maior parte das vezes, muitas pessoas ficam muito inseguras em relação a tudo isso, porque é o seguinte, falar é fácil. Eu chegar aqui e dizer para você tudo que você deve fazer é fácil. Qualquer pessoa chegar para mim, para você e falar como a gente deve lidar com a nossa vida é fácil. O desafio, difícil mesmo, é ir lá e fazer. É muito fácil falar, você tem que fazer assim, você pega essa receita e tudo mais, vai lá e faça. Bote em prática aquilo que você está falando. Esse é o desafio. E é justamente isso que é inteligência emocional. A inteligência emocional é ir lá e fazer. Fazer aquilo que precisa ser feito. De uma forma muito simplificada, isso é inteligência emocional. É ir lá e fazer. Porque eu vou te falar uma coisa. Muito possivelmente existem aqueles grupos de pessoas que não têm a menor ideia do que fazer. Eles não sabem, falta conhecimento técnico mesmo, não tem ideia. Mas existem muitas pessoas, incluindo eu e você, que tem conhecimento, pode não ter o conhecimento do todo, de todas as informações que são necessárias, mas tem conhecimento que deve ser colocado em prática e não faz. Mesmo sabendo o que precisa ser feito. Mesmo sabendo como fazer e não faz. Quando você sabe o que deve ser feito, você tem os recursos para fazer e você quer fazer, mas você não faz, significa que você tem a inteligência cognitiva, a inteligência racional, ou seja, você sabe o que deve ser feito, mas falta a inteligência emocional para ir lá e fazer o que precisa ser feito. É tipo gente que tá obesa e precisa fazer uma dieta para perder peso. Sabe o que deve fazer, muitas vezes tem o recurso para fazer, quer fazer, mas não faz. Por quê? Todo esse saber, querer e saber como fazer é inteligência racional. Mas o não fazer, ou não fazer, a ação é inteligência emocional. Isso é inteligência emocional. É quando você realiza aquilo que você sabe. Então, quando a gente está em crise, o que acontece? Tudo aquilo que a gente fazia do jeito que a gente fazia não funciona mais. Tem muita gente que está passando por cima da crise e fala assim, crise? Eu não estou sentindo crise. Por quê? Porque o que ele está fazendo funciona. Ele não está sendo confrontado com o desafio, talvez ele esteja sendo impulsionado pelo novo cenário. Não é crise, é uma oportunidade, um impulsionamento.
Todos aqueles que estão sofrendo essa oposição, esse desafio, estão em crise, dizendo assim, olha, esse jeito que você está fazendo não funciona. Essa força que você está colocando não adianta. Você precisa fazer coisas novas. Você precisa flexibilizar. Você precisa adaptar. Você precisa ir por um caminho diferente. Isso é inteligência emocional. É você mudar esses caminhos. Ir atrás daquilo que é necessário para você ir lá e colocar em prática. O que acontece? A gente já tinha algumas dificuldades antes, mas pelo menos a gente conhecia as nossas dificuldades. A gente estava acostumado com aquelas dificuldades. A gente não queria mudar aquelas dificuldades, estava bom do jeito que estava, a gente estava conseguindo administrar. Pô, meu caixa aqui não tá a melhor coisa do mundo e tal, mas pelo menos dá para pagar as contas. E agora? E agora que a pandemia veio e comeu teu caixa inteiro? Como é que faz? Não dá mais para ficar com a cordinha no pescoço. Ficando ali com dificuldade de respirar, sempre pagando as contas e vivendo mais ou menos. Não dá mais. Isso aí já demonstrou. Ah, tu tinha ali um funcionário que performava mais ou menos, mas você segurava, porque, né, pelo menos ele não dá muito trabalho. E agora que você precisa ter uma performance superior e tá aquele funcionário ali e nem dá pra demitir, como é que faz? A crise, ela vem justamente demonstrar e potencializar as nossas fraquezas, mostrar onde a gente estava falhando. E também demonstrar os nossos pontos fortes. A gente estava lá já com aquelas dificuldades, estava com aqueles desafios que foram potencializados. A fraqueza dele ficou mais evidente pra gente, o tanto que a gente era ruim naquilo que a gente era ruim de fato. E agora essa crise veio de uma forma emergencial, falar assim, ou você resolve isso, ou você vai ficar pra trás. Ou você vai morrer, porque todo esse cenário vai passar, o mundo está mudando, as pessoas estão caminhando, e você e eu é que vamos escolher onde é que a gente vai ficar nesse cenário. Não são os outros, não é o governo, não é a vacina, não é os nossos funcionários, não são os nossos sócios. Somos eu e você. Porque o que eu e você podemos fazer, ninguém mais pode fazer. Ninguém pode fazer por nós aquilo que só eu e você podemos fazer. Ninguém. Ninguém, a despeito das circunstâncias, a despeito do cenário mundial, ninguém pode fazer o que só nós dois, eu e você, podemos fazer, certo? E nesse caso, quando a gente fala justamente de inteligência emocional, Camila, mas por que a gente fala de inteligência emocional? O que tem a ver as emoções relacionadas a isso? Simples, por que é que você quer fazer determinada coisa, você sabe que você quer sobreviver, você quer passar por essa crise, você quer sofrer o mínimo possível, você quer ganhar o máximo possível, você quer chegar lá na frente bem, quer manter a tua empresa aberta, quer sustentar a tua própria família, manter seus colaboradores, você quer passar por isso. Muitas vezes você sabe algumas coisas que precisam ser feitas. Você sabe que precisa digitalizar os negócios, que o meio offline ele tá num momento incerto e que precisa de algumas soluções online. E que para isso vai precisar aprender coisas novas. Um monte de coisa que eu e você não estávamos a fim de aprender. Não queria lidar com isso. Dá muito trabalho aprender, é cansativo sentar e ter que ouvir pessoas e aprender. É cansativo eu ter que ir atrás de novos fornecedores, agora que o mercado está todo indo para trás das empresas de marketing, procurar uma pessoa que seja boa. É cansativo, gasta energia, uma energia extra. Gasta energia pensar em novas soluções. E pior, num cenário em que o dinheiro está ficando mais escasso, em que as contas não estão parando de chegar, em que os colaboradores estão ali passando por dificuldades imensas e você muitas vezes está lá preocupado com aquelas pessoas que trabalham com você. Não só com você mesmo, mas também com aquelas pessoas que precisam se sustentar, as famílias deles, eles estão ali fazendo pressão. Eu preciso também sustentar. Com problemas com os quais você não estava acostumado. Então pensa, já antes a gente já tinha nossos desafios, agora com essa crise foi um peso extra sobre nós. Foi um peso extra. Precisamos ser emocionalmente mais inteligentes para conseguir superar isso. E o que as emoções têm a ver com isso? Me diga você, com tanta pressão sobre nós, você se sente confortável com isso? A maior parte não se sente. Puxa, eu vou ter que mudar de caminho, eu vou ter que gastar mais energia para fazer coisas diferentes, coisas que eu nem sei se vai dar certo. A chance de eu fazer uma coisa nova e dar errado é muito grande, meus recursos já estão escassos, já não tenho mais energia, já estou sem dinheiro, ainda tenho que testar coisas novas.
caramba, e a chance de eu errar é grande, eu não tenho certeza se isso vai dar certo. Meu Deus, eu sinto medo, eu fico angustiado. Às vezes me dá uma depressão, eu fico muito ansioso. Eu quero que a coisa aconteça logo. Todos esses sentimentos, todas essas emoções, elas precisam ser geridas de forma inteligente. Você precisa administrar suas emoções, porque o medo, por exemplo, quando você sente medo, isso te ajuda a tomar boas decisões? Não. Quando você se sente deprimido, você não quer levantar da cama aquele dia para mais um dia em que tantos desafios estão vindo sobre você. Quando você está deprimido, você consegue ter uma performance alta? Tal qual para superar os desafios que estão vindo? Também não. Quando você está com tanto problema, começa a ficar estressado, irado, você consegue tomar boas decisões e se relacionar bem com as pessoas para conseguir uma performance da sua empresa? Também não. Quando você começa a ficar muito ansioso e começa a exigir das pessoas que elas façam as coisas mais rápido, porque você já quer ver o negócio acontecendo e precisa ver para se livrar daquilo logo, isso traz um clima legal na tua empresa, faz com que as pessoas performem bem e fica bom? Também não. As emoções, elas são cruciais porque elas geram os comportamentos. Tem muita gente que fala assim, é porque a gente tem que ter um pensamento positivo, como se isso fosse um milagre. E com o pensamento positivo, todas as coisas ficariam melhores, naturalmente falando, automaticamente falando. Não se trata disso. Os pensamentos e sentimentos são estruturas dentro de nós que funcionam praticamente ao mesmo tempo. São diferentes, mas funcionam praticamente ao mesmo tempo, funcionam juntos. Então, quando a gente tem pensamentos de positivos, de vitórias, que vai dar certo, cara, o desafio é grande, mas a gente vai conseguir. Vai funcionar de alguma forma, a gente vai passar por essa, vai passar bem, a gente vai sobreviver. Já passei por outras crises na minha vida, já tive crise de saúde, já superei aquele momento que eu achei que eu fosse morrer. Eu já superei mais outro, aquele grande desafio que eu achei que nunca ia conseguir. Já superei uma crise, cara, que quantas pessoas superariam? Quando você tem esse tipo de pensamento, isso gera os sentimentos relacionados a esses pensamentos. E esses sentimentos é que vão gerar os comportamentos relacionados a isso também. E são os comportamentos que geram resultados. Só que quando as tuas emoções são de derrota, quando você começa a falar assim, nem de novo. Eu vou ter que lidar com aquelas pessoas de novo. Eu vou lidar com esses problemas de novo. Eu não sei se eu vou dar conta. Eu tô com medo. Isso é muito difícil pra mim. Não vai dar certo. Vamos morrer. Todo mundo vai morrer. É um colapso. Acabou o mundo. O planeta Terra foi embora. Não existe mais humanidade. Quando você tem esse pensamento de derrota, isso gera um sentimento de derrota. Uma depressão. É uma pressão tão grande que deprime, que achata. É um achatamento das suas emoções. Então veio uma força contra você e achatou suas emoções. Seu comportamento é de uma pessoa deprimida. E pessoas deprimidas não têm alta performance. Que as crises exijam que eu e você tenhamos. Então por isso é tão importante que eu e você façamos a administração, a gestão das nossas emoções, para que elas estejam do jeito certo, para que a gente tenha os comportamentos corretos. E são os comportamentos que vão gerar os resultados que nós precisamos. Essa é a grande sacada, essa é a grande chave. Eu e você precisamos dos comportamentos, porque são comportamentos que geram resultados. Por isso que fala-se tanto dos pensamentos e dos sentimentos, porque eles juntos geram os comportamentos adequados para nós. E é isso que a gente vai falar mais aqui, de inteligência emocional, como é que a gente faz a gestão das emoções para produzir os comportamentos, por conseguinte os resultados que vão nos ajudar a superar a crise. E se tudo der certo, por cima, suave. O que acontece? Quando a gente fala de gestão de inteligência emocional, existe um componente relacionado a isso, que é o nosso relacionamento com a gente mesmo. Nós nos relacionamos conosco. Eu e você temos um relacionamento próprio. Eu comigo mesma, você com você mesmo. Tem muita gente que, de uma forma inconsciente, ou às vezes consciente, se sabota, se prejudica, se coloca para baixo, se vitimiza e tem os resultados de uma vítima, que é sempre estar sendo agredida pelas circunstâncias, pelas pessoas, pelas coisas e tudo mais. Pessoas emocionalmente inteligentes, com uma identidade forte, com uma autoestima forte, elas são menos dependentes de circunstâncias, pessoas e coisas para fazer o que precisam fazer.
Elas têm uma identidade tão forte que elas acreditam. Existe uma relação de interdependência. Mas nós não somos dependentes daquele ser humano, daquela coisa. Se aquilo for embora, eu vou morrer. Não. Se aquilo for embora, eu posso ficar triste, pode ser muito ruim, vou ficar de luto, vou sofrer, mas eu vou sobreviver. E talvez eu nem sinta falta. É possível também. Nós vamos nos tornando menos dependentes emocionalmente de coisas, pessoas e circunstâncias. Por isso, pessoas ricas são ricas. Se você ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, você vai ver que quando o governo muda a legislação para tirar mais fatias das riquezas dos ricos, eles encontram métodos legais para que isso não aconteça. Eles não se submetem a desmandos, a manobras para isso. Eles não fazem isso. Mas eles se tornam responsáveis pela manutenção da própria riqueza. De forma legal, de forma lícita. De que forma que eu posso fazer? Né? O que a lei prevê que eu posso manter a minha riqueza? Ou às vezes gerar até mais riqueza com isso. Essa é a grande sacada das pessoas que passam por cima das tsunamis. Entende? E como que eu e você podemos fazer isso? A primeira coisa é uma gestão das emoções com a gente mesmo. Por quê? Porque vai ter dia, e eu vou falar, tem dia que acontece isso comigo. Mas quando a gente é inteligente emocionalmente, a gente administra essas emoções. Tem dias que você não quer levantar, os desafios parecem grandes demais. E é nisso que eu quero que você tenha uma consciência de uma coisa chamada de autoimagem. É como você se enxerga, como você vê a si mesmo. Entende que existem, por exemplo, lá quando você era uma criancinha, você começou a usar tênis com cadarço. Antigamente, quando você era criancinha, amarrar tênis com cadarço era um dos maiores desafios. Tinha que ir lá montar uma orelhinha. Depois tinha que ir lá montar outra orelhinha. Aí tinha que dar a volta na orelhinha. Mas a primeira orelhinha caía, desamarrava. Aí você ia lá pela segunda tentativa, 5 minutos depois estava você lá fazendo as orelhinhas, procurando amarrar os cadarços. Hoje você fecha os olhos, bota um pé para trás e amarra o seu cadarço, tranquilamente. O processo de amarrar cadarço mudou de lá para cá, de uns anos de lá para cá, esse amarrar? Não mudou. O desafio não mudou. Quem mudou foi você. Você cresceu. Você se tornou maior que o desafio. Entende? O desafio é igual. Então, uma coisa que eu e você precisamos ter consciência é: os desafios não vão mudar porque eles estão acontecendo comigo e com você. Isso não vai acontecer. Por mais que eu e você queremos que a pessoa mude, que a circunstância mude, que a coisa mude, não vai mudar só porque está acontecendo comigo e com você. Quem vai mudar sou eu e você diante do desafio. Quem vai se tornar menos vítima, menor que o desafio, somos eu e você. Quem precisa crescer diante do desafio, somos eu e você. O desafio não vai mudar. Quem cresce somos eu e você. Então entenda isso. Quando você foi aprender a andar de bicicleta, o processo de andar de bicicleta também não mudou. Continua sendo andar de bicicleta. Só que lá no início, quando você não sabia andar de bicicleta, era muito difícil. Com o tempo você foi desenvolvendo as competências, as habilidades, você cresceu diante desse desafio até que se tornou uma coisa muito simples. Lembra quando você foi aprender a dirigir seu carro? Antigamente era aquela dificuldade, você ficava nervoso, ansioso. Meu Deus, um carro sem ser um automático, aí tem que pisar na embreagem, solta um pouquinho a embreagem, aí o carro apaga, mas aí tem que passar a marcha, aí tem que olhar no retrovisor ao mesmo tempo que dá seta. Eram muitos processos. Eram muitos processos ao mesmo tempo. E aquilo era um desafio gigantesco, tinha que fazer não sei quantas aulas, né, para você aprender um negócio que hoje você faz tranquilamente e muita gente ainda faz digitando o WhatsApp. Automaticamente. Mudou o desafio de dirigir carro? Não mudou, o processo continua o mesmo. O que aconteceu foi que eu e você crescemos diante do desafio. A crise é a mesma coisa, veio uma coisa totalmente nova pra gente. Ninguém sabia como lidar, todo mundo ficou, meu Deus, e agora como é que eu faço? E juntos fomos aprendendo como lidar com esses desafios. É importante, antes de tudo, que eu e você tenhamos essa consciência. Não vai diminuir o desafio porque está acontecendo com a gente. O carro não vai mudar o processo de dirigir porque tá acontecendo com a gente. O processo de amarrar cadarço não vai mudar porque está acontecendo com a gente. Não vai.
A gente cresce diante do desafio, a gente acha soluções melhores para o desafio e a gente se desenvolve para superar esse desafio. Isso é inteligência emocional. Só que não adianta eu e você sabermos o que fazer. A gente tem que ir lá e fazer. Inteligência emocional é ir lá e fazer. E para você ir lá e fazer, a primeira coisa é consciência disso. Consciência que a responsabilidade é minha e sua. Se você terceirizar, se você delegar essa responsabilidade para outras pessoas, não vai rolar. Não vai acontecer, você não vai superar. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu falo que eu só vou ter sucesso nessa crise se a crise diminuir, bom, a gente vai ter que esperar até que alguém resolva esse problema. Se eu só for crescer a minha empresa, se de repente meus funcionários quiserem ter uma performance melhor, bom, ela só vai crescer o dia que eles quiserem. Entende? Eu só vou crescer, só vou superar essa crise se alguém fizer algo por mim. Bom, então eu só vou crescer se alguém tomar essa decisão por mim. E pessoas que superam a crise acham isso intolerável. Porque a responsabilidade sobre os meus resultados é meu, não seu nem de ninguém mais. Não é que não existam influências sobre uns e outros. Não é que não exista isso. Mas a responsabilidade pelos meus resultados continua sendo minha. Leia Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Ele mostra muito bem a diferença do pai pobre que fica esperando que os outros façam por ele, do pai rico que ele assume a responsabilidade pela construção da riqueza dele, construção e manutenção e multiplicação. Essa é a grande diferença. Eu lido com muito empresário, gente. E eu vejo claramente, justamente por eu trabalhar com padrões de comportamento e analisar, eu vejo claramente a diferença daqueles que vão quebrar, se não estão quebrando, vão quebrar, daqueles que vão ficar muito bem. Os que vão quebrar são extremamente pessimistas. É o tempo todo reclamando dos outros. É o tempo todo é funcionário, é governo, são os outros. Claro que eles não vão ter sucesso, porque qual o compromisso dos outros com o sucesso deles? Nenhum. Agora, os caras que estão mandando bem, o povo acha assim, ele tá mandando bem, por isso que ele tá feliz. Não. Eu tenho diversos depoimentos aqui de empresários que o negócio foi dando mal, e ele falou, cara, é ruim, mas eu não vou desistir, eu vou continuar. Semana passada, um faturou mais de 100 mil reais em 7 dias. De boa. Acho que o ROI dele foi aí uns 300%, o valor do investimento. E aí ele tá feliz porque ele fez 100 mil? Não, ele ficou mais feliz, porque feliz ele já tava. É uma questão de pensamento e de autorresponsabilidade, de assumir responsabilidade pelos próprios resultados. Entende? É ir lá e fazer o que precisa ser feito a despeito da circunstância, a despeito das condições. E para isso, a gente precisa fazer esse tipo de comunicação, entender que nós somos responsáveis pelos nossos resultados e fazer isso. Só que entenda, a gente não faz nada, qualquer construção de negócio, qualquer construção de qualquer projeto, na verdade, nós não somos ilhas isoladas. Existe aquele provérbio, não sei de qual origem, mas ele fala o seguinte, que se você quiser ir longe, se você quiser ir rápido, você vai sozinho, mas se você quiser ir mais longe, você vai acompanhado. E a ideia é a gente superar, sustentar. Você pode até chegar muito rápido no teu destino, mas que adianta você morre rapidamente também. Agora, se você quer perdurar e mais ainda deixar um legado, fazer uma construção uau na sua vida, é importante fazer isso junto. E o fardo fica menor, porque quando você faz tudo sozinho, todas as responsabilidades são suas. Então é legal você compartilhar isso. E isso é muito importante para todo mundo que quer construir e superar esse momento. É a habilidade de nós nos conectarmos uns com os outros. É muito difícil você fazer uma coisa grandiosa sozinho. Existem pessoas que falam assim, os grandes gênios, como se eles fossem figuras isoladas na história. Não são. Pesquisa a bibliografia deles, pesquisa Einstein, pesquisa o Stephen Hawking. Eles não estudaram sozinhos. Eles não fizeram as pesquisas sozinhos. Eles não foram geniais sozinhos. O Steve Jobs não foram geniais sozinhos. Eles tinham muitas pessoas envolvidas nos seus projetos. Muitas pessoas. E para você ter os melhores resultados, você precisa de excelentes pessoas. E excelentes pessoas, que não é aquele tipo de pessoa que tudo você tem que dizer para ela.
Tudo você tem que mandar para ela fazer, o que ela deve fazer, como ela deve fazer, né? E ela é só uma extensão de você e se você não estiver lá, ela não faz. A gente não precisa desse tipo de colaborador. Daqui a um tempo, se esse colaborador ele for só desse jeito, ele vai ser substituído por um robô. Porque o robô você programa, ele vai lá e faz automaticamente. Se as pessoas continuarem agindo como robôs, elas vão ser substituídas por robôs. Mas pessoas para esse momento de crise, a crise ela exige uma alta adaptabilidade, uma alta flexibilização, muita criatividade. E criatividade é algo próprio do ser humano, que cria coisas novas, atividade de criação. E nós precisamos de pessoas que tragam soluções novas e nos digam, enquanto CEOs, donos de negócios, gestores, eles nos digam o que a gente precisa fazer para resolver os nossos problemas. E esses caras, essas pessoas que são muito boas, acredite, meu amigo e minha amiga, ou eles já estão tomados pelo mercado, porque eles são muito bons, e eles só estariam dispostos a sair dos lugares onde eles estão se eles estiverem perto de boas pessoas que vão ajudá-los a se desenvolver. E aí eu quero te perguntar isso. Você é essa pessoa? Os melhores profissionais do mercado gostariam de estar perto de mim, de você? Será? Será que a gente tem as habilidades necessárias para atrair esses talentos, desenvolver esses talentos, colocar eles no lugar certo? Será? Essa é uma questão. Isso é inteligência emocional. Por quê? Porque eu preciso saber lidar com cada uma dessas pessoas em cada um dos seus perfis. Tem gente, por exemplo, que tem um problema de autoimagem muito grande, vários gestores que se veem como muito pequenos, e ao contratarem pessoas, têm medo de contratar pessoas melhores do que eles, justamente por uma questão de ter uma imagem a respeito de si muito pequena. E quando contratam subordinados melhores do que eles, se sentem ameaçados. Olha como o problema de autoimagem é uma coisa seríssima, como ele afeta qualquer um de nós a superar a crise. Um momento que exige alta flexibilização, você criar os melhores relacionamentos para que juntos construam soluções para você superar a crise. Você precisa, se ver como maior e capaz de superar o desafio. Se você ainda não consegue superar o desafio, você se considera capaz de desenvolver as habilidades ou os relacionamentos necessários para superar a crise. Segunda coisa, você é tão confortável com quem você é debaixo da tua própria pele, com as suas limitações, quem que não tem ponto forte, quem que não tem ponto fraco, todos nós temos. Mas se sente tão confortável que consegue estar perto de boas pessoas, bons players, bons possíveis parceiros estratégicos, excelentes colaboradores e não se sente intimidado por isso, muito pelo contrário. Sente muito feliz que finalmente tem pessoas muito melhores do que você e você fala assim, caramba, você vai me dizer o que eu preciso fazer e a gente vai trabalhar junto, tu vai ganhar dinheiro com isso e no seu trabalho eu também ganho dinheiro com isso e a gente cresce. Então, a pessoa que é emocionalmente inteligente, ela não tem a tolice, a besteira, porque o contrário de inteligência é loucura ou tolice. Não é louco nem tolo para olhar para os outros e se sentir intimidado. É uma pessoa com habilidades diferentes de você. E pessoas que se sentem ameaçadas por ter uma autoimagem pequena costumam sair perdendo ou tentam o tempo todo ganhar dos outros. Não existe uma relação ganha-ganha. E quem é que quer se associar com pessoas que sempre estão querendo ganhar delas ou, em outro caso, elas estão sempre perdendo? Numa relação em que você se vê como menor, quando você vê uma grande oportunidade, um grande empresário, um grande player, uma grande pessoa que você tem grande admiração pelos resultados, quando vai fazer negócio com ela, se sente intimidada e acaba fazendo entregas muito grandes por um valor pequenininho, porque é como ela se enxerga, por um valor pequenininho e quando vê, tá entregando e ganhando pouquinho. Que empresa que se sustenta de uma forma assim? Que empresa que vai superar uma crise dessa forma? Não tem como. Não tem como. Entende? É necessário que você tenha as suas emoções equilibradas para que uma relação em que pessoas têm melhores resultados que você seja equilibrada. Fala, puxa, que legal, você tem resultados incríveis, é um prazer enorme trabalhar contigo. Mas eu tenho uma solução que você precisa. E você não tem, mas eu tenho. E a gente pode trabalhar juntos e ganhar juntos com isso. Uma pessoa inteligente, emocionalmente falando, ela tem uma relação saudável, de equilíbrio, entendendo que aquela pessoa tem resultados grandes, mas ela não vale mais do que ela.
Entende? Igualmente com subordinados. Chega uma pessoa com competências incríveis, sensacionais, maravilhosas, uau! E aí chega e vai chegando, tem gente que fica assim, meu Deus, ela vai tomar meu lugar. Ela não vai tomar o seu lugar. E se você está de alguma forma se sentindo ameaçado, se desenvolva. O que a pessoa tola faz? Rebaixa a outra. Rebaixa, tira a performance da outra para que ela não se sinta ameaçada. Olha que loucura. Que gestor, que CEO, que empresário vai superar qualquer tipo de crise assim? Se você tem um grande talento dentro da sua empresa e você lima, rebaixa, suplanta essa pessoa, critica, sabota a performance dela. É uma grande tolice. É uma grande tolice. Seja, por favor, a pessoa menos conhecedora da sua roda. Agora, uma coisa eu acho que é importante, é uma defesa que eu faço e é inegociável. Seja o melhor líder. Seja o melhor líder. Isso é inegociável. Porque se você não for o melhor líder, vai se constituir uma liderança paralela à sua que vai conduzir os seus colaboradores para outro lugar. E o seu papel, meu amigo e minha amiga, é conduzir as pessoas para um alvo. E o alvo agora é superação da crise da melhor forma possível. Se você não fizer isso, não for uma pessoa que inspira outras pessoas a fazer isso, quem é que está fazendo? Teu colaborador? Teu estagiário? Que tem uma liderança maior do que a sua? Preocupe-se em desenvolver sua liderança. Deixa a parte técnica, deixa o marketing, deixa as outras coisas com os outros. Desenvolva dons e talentos dessas pessoas. Mas quem é você? Você é uma pessoa que é emocionalmente inteligente para saber reconhecer o valor dessas pessoas, suas competências e desenvolver sem se sentir intimidado por isso? Você é capaz de fazer com que essas pessoas se sintam bem e que o propósito delas está sendo atingido, que aquilo que elas estão fazendo tem um significado, é algo tão bom, tão bom, tão bom, que elas queiram permanecer com você e apostam no sonho, no projeto da tua empresa para fazer ela crescer? Fazer a tua empresa crescer? Um projeto que não é dela, mas ela está gastando a vida dela, sacrificando a vida dela para fazer o teu projeto crescer? Você é essa pessoa que faz esse tipo de inspiração? Ou você é a pessoa que lima a outra? Você é a pessoa capaz de reter esses talentos? Então, meu amigo e minha amiga, uma pessoa emocionalmente inteligente é aquela que assume que a responsabilidade sobre os seus resultados é sua. Segunda coisa, uma pessoa que tem uma autoimagem adequada, a ponto de reconhecer que é possível passar pelo desafio e vai lá e faz o que precisa ser feito. Uma pessoa que faz a gestão das próprias emoções, para que aquele dia que você não tá afim, que você tá com medo, que você tá irado, você tá ansioso, você está abatido, você consegue fazer a comunicação, a gestão adequada das suas emoções para fazer o que precisa ser feito. Para aí sim, você ser uma pessoa que inspira os outros, não é pelo gogó ficar dizendo para os outros o que ele deve e não deve fazer não, porque isso é muito fácil. Mas inspira pelo exemplo, como fazer, e as pessoas olham em você verdade, que você vai lá e faz, porque dizer é fácil. Agora vai gastar energia, vai gastar as vitaminas fazendo o que precisa ser feito. É mais difícil, dá trabalho. Aí você na pele, no dia a dia, encontra os desafios. E quando você supera o desafio, você tem autoridade. Autoridade para falar para os outros. Eu sei o que é passar por esse desafio e eu creio que você também pode fazer. Porque eu fiz já esse caminho e sei como passar por ele. E você também pode fazer isso. Você tem essa autoridade? Então como é que eu e você podemos exigir dos outros aquilo que nem eu e nem você estamos fazendo? É ou não é verdade? Eu sei, essa live ela tá sendo um pouco mais dura, mas é porque para superar a crise as pessoas elas não precisam de um amigo, elas precisam de um líder. As pessoas precisam de um líder. E quem é você? Quem é você? Tá joia? Pessoal, todas as terças-feiras eu tô aqui para falar com vocês sobre gestão de negócios, tá bom? Hoje a gente falou sobre inteligência emocional para superar crises. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí que eu respondo para você, tá bom? Mas se preocupe em crescer emocionalmente falando, para que você tenha as condições, as emoções adequadas para poder colocar tudo que você sabe que precisa ser colocado em prática e superar a crise. E mais do que isso, inspirar pessoas, parceiros estratégicos, clientes, pessoas a comprarem isso com você e juntos, um pessoal unido, muito mais forte, superarmos juntos esses desafios. Aqui nos 300, que é uma das minhas empresas,
É muito bonito de você ver uma comunidade que se junta, juntos mesmo. Enquanto um às vezes está fraquejando, os outros levantam eles para superar essa crise. Porque junto fica mais fácil. Você compartilha os pesos de responsabilidades, mas todos têm um papel definido e juntos nós crescemos. Então você consegue ser esse líder que inspira a tua equipe a fazer o mesmo e juntos nós superamos. Mas você precisa ter as emoções inteligentes para ter relacionamentos efetivos, agradáveis, relacionamentos que funcionem, saber como confrontar pessoas, saber como motivar, inspirar pessoas, saber até quando demitir pessoas e como fazer isso. Então é para isso que a gente cresce, para isso que a gente se desenvolve, tá joia? Terça-feira que vem eu aguardo você mais uma vez às 18 horas. Se você tiver dúvida, sugestão de tema, pergunta, pode deixar. É um prazer gigantesco aqui compartilhar com vocês. E fica aí, ficou mesmo bem confronto, mas faz parte, a gente também precisa ter isso de vez em quando, né? Tá bom? Grande beijo, obrigada por todo mundo que esteve junto e pelos que ainda vão ver depois. Tchau, tchau.